Ô, esse lance de renda básica universal, eu vi que há um movimento na internet aí de influenciadores e tal, falando que eles estão tentando... Houve uma proposta do governo, o governo falou algo sobre isso, né? De dar, acho que 200, na época que eu vi, R$ 200 para, sei lá, 20 milhões, 22 milhões de pessoas. Trabalhadores informais. Uns caras desse grupo aí. E aí os outros, tinha um grupo propondo um salário de R$ 300 para 77, eu acho, milhões de pessoas, que expandindo muito mais esse grupo proposto pelo governo. E dizendo que isso daí custaria 21,5 bilhões por mês. E eles estavam sugerindo para fazer isso durante 6 meses. De onde sai esse dinheiro, cara? De nós. Essa é a primeira pergunta. De onde sai esse dinheiro? De você. Pois é. Do trabalhador da esquina. Não, cara, isso é da impressora do governo. E aí, indiretamente, sai de quem poupou. De todo mundo. A nossa poupança está sendo dilapidada. Por quê? Ora, se uma pessoa poupou durante a vida, ou durante os últimos anos, talvez até para um cenário como esse, vamos deixar um dinheiro guardado, vai que aconteça alguma merda. Agora, quando o governo faz essa demagogia, esses programas demagógicos socialistas, o que ele está fazendo, senão dilacerar a poupança de quem se preparou para uma emergência? Isso é criminoso, isso é terrorista, isso é um bando de socialistas safados que deviam ser todos mortos. Caralho. Deus E se a gente pensar no Universal Basic Income como algo do... Eu tenho um time, meu time é o Brasil, tá ligado? Dentro do meu time, a gente tá competindo contra todos os outros times no mundo, que é a China, o Japão, os Estados Unidos. Vamos supor, porque como é uma zona comercial fechada, econômica fechada, a gente coopera dentro dela mais do que fora. A gente acaba tendo uma união ali, a gente acaba ficando no mesmo time, querendo ou não, né? A gente segue as mesmas regras de importação, de exportações, até porque o Estado, né, meio que forma esse time. Infelizmente. Eu sei que você não gosta. Não podia discordar mais. Mas, tipo, não tem um time, não existe um grupo de pessoas que cooperam entre si pro bem melhor, pra evoluir, pra prosperar, pra cada um ter mais, sempre. Bom, para começar, o Estado é totalmente parasitário nessa relação. Não. O pior inimigo que você tem dentro do território é o governo brasileiro. Eu entendo, mas esquece o Estado. Pensando só na organização de país. Se a gente tiver melhores cidadãos equipados para competir de uma forma num nível mais avançado, não é melhor para todo mundo? Bom, se isso fosse verdade, primeiro que isso não é verdade. Eu tenho bons amigos argentinos e tem brasileiros que eu odeio. Mas... Né? Mas e daí? Segundo, que eu não estou competindo com nenhum argentino. Eu quero que o argentino fique muito rico para comprar meus produtos. Sim. Mas... competição foi uma palavra infeliz que ele usou. Ele quis dizer só que tem esse time aqui e esse time quer se dar bem. Tá todo mundo competindo no ranking pra ver quem vai ser o melhor. Não tá competindo... Não é um jogo onde eu tenho que destruir meu oponente pra ganhar. Eu tenho que só ganhar mais do que ele. Vamos supor que existem 2 países no mundo e os 2 povos se odeiam. Uhum. A pior solução seria taxar o seu próprio povo. Talvez fosse melhor você taxar o povo inimigo, então. Sim, a questão não é taxar o povo. A questão é olhar que a unidade do cidadão, quanto mais a gente investir nela, quanto melhor individualmente o nosso cidadão for, melhor vai ser pra gente como um todo. Sim, mas isso vale para qualquer pessoa no mundo. Eu quero que o francês esteja bem. Sim, com certeza. E só por isso que eu acho, por essa lógica que eu acho que o Universal Basic Income é uma iniciativa interessante. O fato dele vir do Estado pode ser ruim, mas o fato de existir uma renda mínima que garante as pessoas construir uma plataforma debaixo dos seus pés com que ela possa alcançar coisas melhores, eu não acho ruim. O governo só vai conseguir pagar essa renda mínima tirando o dinheiro da economia e prejudicando aquele que está na margem da economia. Então ele está destruindo bens, empregos, serviços e renda sustentável das pessoas que estão à margem da economia. Não necessariamente. Se você for para pensar, tem muito dinheiro na economia que, é mal aplicado por decisões individuais mesmo, assim, entendeu? Tem, óbvio que tem. Então, se você pega e tira uma pequena parcela do total do dinheiro da sociedade e aplica em algo que é, obviamente bom para todo mundo, porque é uma renda básica que é universal, tá ligado? Eu acho que você acaba tendo um mecanismo dentro da economia que vai potencializar ela, que vai ajudar ela a funcionar de uma maneira mais eficiente. Dentro de um jogo de RPG, por exemplo, você tem que ter as missões iniciais ali para você construir o seu equipamento, pra você ficar forte, pra você pegar e matar os monstros mais fortes, tá ligado?
E se você tá dentro de um cenário, dentro de um jogo, onde você não tem a capacidade de evoluir pra conseguir matar os monstros mais fortes, você só tem os monstros mais fortes, tá ligado? É um jogo que não tem muita graça. E que não é um jogo que tem uma curva de progressão boa. Discordo completamente pelo seguinte. É óbvio que as pessoas individualmente tomam decisões erradas. Vamos supor que em vez de comprar esse excelente fone que nós estamos usando, nós comprássemos um fone horrível, se tivesse que jogar fora e comprar outro. Então você foi punido pelo seu erro de fazer uma má avaliação. Por isso que a economia cresce, porque as decisões erradas são punidas mercadologicamente, enquanto as decisões acertadas são recompensadas com lucro. A hora que entra o governo e por um critério que ele tirou da bunda, ele resolve taxar, porque eu acho que esse aqui está investindo mal, eu acho que aquele está investindo mal, nós perdemos os critérios que são usados no mercado para incentivar as boas decisões e substituímos por um critério político. Então, o que vai acontecer é que as pessoas vão errar mais. Vai ter, então, menos capital disponível na economia. E esse capital disponível na economia é o que permite baratear os custos de mais capital para poder enquadrar, englobar as pessoas que estão à margem da economia dentro do sistema produtivo e dar para elas essa oportunidade que você está falando. Agora, se, em vez de fazer isso, em vez de permitir que o capital se torne barato e disponível para todos, nós encarecemos o capital e tornamos o pobre dependente do governo, aí você está perpetuando a dependência econômica, você não está combatendo o problema da pobreza, e cada vez mais vai ter mais gente dependente do governo até o sistema não se pagar mais e quebrar. É isso que sempre aconteceu ao longo da história. Além de tudo, é antiético você se assaltar alguém para dar para os outros. Isso é um assalto a uma armada. Tá, e se a gente esquecesse a questão estatal e a questão coercitiva do imposto, e a gente coloca um fundo coletivo Por caridade. por caridade. Tá bom. Por caridade, beleza, né? Beleza, Não, faz o que você quiser com seu dinheiro. Ok. E aí você concorda comigo que um sistema, uma mecânica onde todo mundo ganha uma renda mensal mínima é um sistema que é talvez produtivo dentro do nosso sistema capitalista, que talvez ele alavanque o capitalismo de base, porque ele vai distribuir somas de um jeito uniforme através de toda a população, não vai privilegiar ninguém. Não é que a todo ideia- mundo ganhando a mesma coisa, tá ligado? Não é que a ideia é ruim, na minha opinião. Eu acho só que o problema é que quem vai impor a ideia é o Estado. E aí quem não tá afim... Eu gosto do lance de eu gostar da regra pra eu participar dela. Por exemplo, esse lance aí. Se eu tenho dinheiro e eu quero ajudar, e eu concordo com você que eu tenho mesmo que ajudar as pessoas, porque pra mim é melhor que as pessoas do meu bairro tenham mais dinheiro, aí aqui dentro do meu bairro a gente gera um fundo e aí essas pessoas recebem esse fundo de maneira privada e de maneira espontânea, é uma parada. Agora, o cara vir me taxar pra dar o dinheiro pra um outro cara e eu não gosto disso, aí é foda, na minha opinião. Não, Tem uma coisa, é claro que nós temos que ajudar as pessoas necessitadas, por caridade, não assaltam uma armada. Mas se alguém fizesse isso, é uma ideia furada do Suplicy, eu até tive uma discussão com ele o dia que ele foi dar uma palestra no INSPER, e ele deu essa ideia, ele nem estava falando de caridade, estava falando de roubar os outros mesmo. Mas mesmo se fosse um fundo caritativo, isso na verdade seria uma falsa caridade. Porque a pessoa simplesmente estaria fazendo um desencargo de consciência. Eu já dou dinheiro para o grande fundo comunitário lá e não se preocupa mais. E não é essa caridade que a Igreja Católica, por exemplo, recomenda. A Igreja Católica recomenda... Mas se funcionar, né? Mas não vai funcionar, esse é o problema. Como você sabe? Nunca testou? Não vai funcionar pelo seguinte: qual é o critério para receber esse dinheiro? As pessoas vão ficar dependentes dele. O critério é nenhum. Você tá vivo, Então- você recebe. Então, olha que absurdo. Mas, tipo, é um dinheiro mínimo. Então você deixa de pessoas vão investir querer. em capital Ah. para que um gastador, um sujeito pródigo e consumista pegue esse dinheiro para comprar cachaça? Mas é só esse cara que existe na Terra? Não, só mas é o que vai esse- acontecer. As Mas só pessoas existe... Aí todo mundo vai virar um cachaceiro. tem o dinheiro de graça lá, a Você pessoa acha que chegar que- primeiro vai pegar. Não, o dinheiro é pra todo mundo. Eu sei, isso é um absurdo. Eu não acho, eu acho interessante. Eu acho que é uma mecânica que pode elevar o nível do jogador, tá ligado? Não, as pessoas vão comprar cachaça, vão gastar isso no puteiro. Cara, O que você tem que Não, fazer? beleza, aí ele vai ficar ganhando aquela miséria ali pra pra sempre. sempre. E aí vai ter uns Sim, caras que mas vão essa que pegar as esse pessoas dinheiro e vão agem. investir, não vai? Não vai ter alguém que vai fazer isso? Isso é a teoria do microcrédito, que já foi completamente refutada. Mas não vai ter alguém que vai investir? Não vai ter alguém que vai usar essa grana que ele não ganhava antes pra melhorar a vida dela de alguma forma? Olha, tem um sujeito, um pilantra, safado, vagabundo, chamado Mohamed, olha o nome do cara, Mohamed Yunus. E ele defendeu a teoria do microcrédito, que era essa teoria furada. Ele falou, se todo mundo receber um pouquinho através de um microcrédito, cada um vai investir num Mas pequeno crédito negócio. você tem que pagar de volta, né? Pois é. Então ele também estava tirando da bunda isso. Então não era a mesma Qual- ideia também, é uma ideia diferente, é outra mecânica. Não, a sua ideia, pelo menos, não é antiética, já que você está falando em caridade. A dele é antiética. Aham.
Ele é criminoso, tinha que estar preso no presídio de Pedrinha. Agora, qual o resultado do microcrédito? O resultado é o aumento do consumo, porque não é um crédito direcionado a uma atividade produtiva. Eu já vi um filho da puta, perdão da palavra aqui, falando que eu participo de um programa da ONU para ajuda do Haiti. Nós damos sapatos para as criancinhas. Sabe o que aconteceu? Faliram as fábricas de sapato no Haiti, porque estavam dando de graça. Aí ele falou, não, tudo bem, agora nós podemos dar sapatos para sempre para elas. O filho da puta destruiu a indústria haitiana e gerou uma dependência econômica para sempre. Eu não estou falando para não fazer caridade. Existem pessoas que são inválidas, que estão doentes, que precisam do dinheiro agora, que precisam comer hoje. Então não estou falando aquele clichê liberal de não pode dar peixe, tem que ensinar a pescar. Não, tem gente que precisa do peixe hoje para comer. Tem gente que não vai aprender a pescar. Mas criar um fundo comunitário é incentivar o consumo. Nós temos que fazer uma caridade mais personalizada. O sujeito está precisando de um crédito para o armazém dele, você ajuda daquela vez, ensina alguma coisa sobre contabilidade para ele, para a economia crescer e ele não mais ser dependente de você. Criar um estamento, uma instituição chamada fundo comunitário é a destruição da verdadeira caridade. A verdadeira caridade é que o cara não mais precise desse fundo no futuro. Eu entendo. É que pra mim eu vejo de uma maneira muito mais pragmática, cara. Pra mim é só um sistema que eu acho que funcionaria. Ele é muito prático. Tá ligado? Se você tem um sistema que é distribuição de renda individual, coletiva, de forma igualitária pra todo mundo, eu acho que você pode colocar esse sistema e acabar com uma porrada de outros sistemas. Mas por que igual pra todo mundo? Tem gente que precisa de caridade e tem gente que não precisa de caridade. Porque aí vira um dividendo da sociedade, tá ligado? Não vira caridade também, vira é algo como um direito. Porque se for para pensar, a gente tá... Todo dia, nossos pais, nossos avós, eles estão todos os dias trabalhando e crescendo isso que a gente chama de humanidade, todas as nossas sociedades desenvolvidas, prédios imensos. A gente está sempre evoluindo, sempre, todo esse valor agregado, que não é necessariamente pertencente a nenhum indivíduo, eu sinto que ele é como se fosse um dividendo da sociedade, que poderia ser repassado, entendeu? Como dividendo da sociedade? Porque existe um valor agregado de coisas que a gente construiu que não pertence a ninguém. Não existe? Não entendi o seu ponto. Tipo, existe tanta fartura dentro do nosso sistema hoje em dia que existem certos tipos de coisas que a gente produziu que elas não pertencem a ninguém, de certa forma, tá ligado? Por exemplo, Estátua da Liberdade não pertence a ninguém. É uma entidade, ou, sei lá, leis que a gente desenvolveu com o tempo. Você tá falando de patrimônios da humanidade. E não só patrimônios da humanidade, o patrimônio de todos da sociedade, não sei como explicar direito, tá ligado? Então o dividendo que você está falando seria no sentido contrário. Como assim? Na verdade, aquilo que foi produzido está sendo usufruído por pessoas que não participaram da construção dela. Por que não participamos? O seu pai participou, se não o seu pai do seu pai. Todo mundo que está vivo agora é uma série de sequências de bilhões de anos de nascença e nascença. Então, mas esse é o meu ponto. Nós somos parte de algo que está sendo construído há muito tempo. Então, mas esse é o meu ponto. E tem muitas milhares de pessoas que deixaram coisas aqui e essas coisas pertencem a quem? Então, mas o meu ponto é esse. Eu não participei da construção de todos os pilares da civilização que me dão tanto conforto e segurança hoje, apesar dos desmandos do Estado. E ainda bem que é assim. Eu não acho que nós deveríamos cobrar por essa externalidade positiva, senão nós destruímos a fonte delas. E uma dessa externalidade positiva não poderia ser um sistema de dividendo? Olha, se você quiser fazer caridade, você dá o seu dinheiro para quem quiser. Agora, criar um sistema impessoal que não tenha critério na distribuição dessa regra é subsídio ao crédito. Não é subsídio ao crédito porque não é crédito, é dinheiro, ponto. Então é subsídio ao consumo, é pior ainda. Por quê? É ruim as pessoas consumirem? Sim. Por quê? Porque cada vez que as pessoas estão consumindo além do que elas precisam, elas estão destruindo recursos escassos. Consumir é sinônimo de destruir. A casa foi consumida pelo fogo. Mas os recursos, eles são escassos. Claro que são escassos. Por quê? Nós temos que ter o quê? Aumento da oferta, não da demanda. Mas quais Agora, recursos claro, as são pessoas escassos? demandam, não tem jeito. Água é escassa? Água é escassa. A quantidade de água potável no mundo é finita. É finita. Mas e no universo? Mas nós não temos tecnologia para usar toda a água do universo. Agora, mas a gente também não tem tecnologia para usar toda a água da Terra. Tudo bem, mas a tecnologia é escassa, os cientistas são escassos, as máquinas que eles vão usar para fazer... Portanto, a água é escassa. Portanto, a água é escassa. Sim, a água é escassa, mas ela não é infinitamente escassa. No sentido que não existe um limite da taxa de progressão da evolução humana. Mas as pessoas têm sede hoje. A economia austríaca, que é a única que presta, ela leva em conta o tempo. Não adianta eu esperar que a humanidade tenha oferta infinita de água daqui a 100 mil anos se eu estou com sede hoje.